propósito de Deus para nossas vidas. Nós sabemos que se esse corpo, casa terrestre, esse corpo em que nós habitamos, morrer, se desfizer, morrer, temos em Deus um edifício, uma casa não feita por mãos, eterna nos céus. Então aqui está falando do corpo terrestre, esse corpo físico e o corpo celestial que a alma vai receber quando você for promovido, promovida, quando você partir deste mundo. E o que é preciso fazer para alcançar essa promessa? Então a pessoa que aceita Jesus como seu Senhor e Salvador e se entrega, batizando-se nas águas, morrendo para o mundo, assumindo a sua fé e passa a viver em obediência à palavra, então agora ela está vestida de Jesus. Quer dizer, ela está coberta pelo sangue do Senhor Jesus. O seu pecado perdoado, lavada, limpa, purificado diante de Deus. Eu via vultos, né? Ouvia vozes e eu cheguei na igreja como a última porta, né? Eu já estava pensando no suicídio, então se não funcionasse eu ia me matar. Mas eu cheguei na igreja e resolveu o meu problema. Eu antes era tão presa aos pensamentos negativos que vinham na minha mente, né? Que tudo que vinha na minha cabeça eu acreditava, aquilo era a verdade. Mas quando eu comecei a vir na quarta-feira, eu aprendi a ouvir a palavra que vinha do altar e eu parei de ouvir esses pensamentos. Então eu comecei a entender aquilo que Deus realmente pensava sobre mim, que era totalmente ao contrário do que eu pensava. E quando eu comecei a colocar em prática, aí sim que as coisas foram mudando. O reflexo dessa reunião na vida de quem participa é a transformação total quando o Espírito Santo desce sobre elas. Hoje eu tenho paz. Antigamente eu não tinha paz, eu tinha muitos traumas, eu era uma pessoa que era muito nervosa. Como falei, eu já tinha tentado vários homicídios, mas hoje aquela pessoa que tinha raiva das pessoas querendo tirar a vida, hoje não, hoje eu levo a paz. Aquilo que eu recebi de Deus, eu quero dar para as pessoas também. Participe nesta quarta-feira da Noite da Alma, às 19 horas, na Avenida Mauro Ramos, 1310, centro de Florianópolis. A entrada, o estacionamento e a creche para os seus filhos são gratuitos. Olá, está no ar seu programa Problemas e Soluções. E você acabou de acompanhar depoimentos de pessoas que entraram no reino de Deus. Saíram do reino das trevas para o reino da luz. Depressão, vazio na alma, desejo de matar, de tirar vidas de outras pessoas, isso tudo para trás. Tanto a Rafaela quanto o Bruno hoje vivem uma nova vida. E essa nova vida está também a seu alcance. Mês do Reino de Deus. Este mês de junho, na Igreja Universal, estamos vivendo este propósito de fé. Trabalhando para que você também se torne um cidadão, uma cidadã do Reino de Deus. Para que o que está escrito na palavra torne-se realidade na sua vida. Desde já, eu gostaria de deixar à sua disposição o nosso serviço de SOS Espiritual, o 11 3573 3500 pelo WhatsApp. Você pode enviar sua mensagem de áudio ou texto e também para ligar pelo 48-3216-6162. 3216-6162 está à sua disposição agora, a nossa central de atendimentos. Você pode ligar e receber uma orientação. Você que está precisando desabafar, está precisando conversar, você diz assim, olha, eu não tenho ninguém para me ouvir, eu preciso de ajuda, eu não aguento mais essa vida que eu tenho vivido. De depressão, de solidão, de sofrimento, parece que você nasceu só para sofrer. Então pegue o telefone, entre em contato, receba a ajuda que você tanto precisa, porque Deus existe, tem poder para mudar a história da sua vida. No programa de hoje você vai acompanhar o que aconteceu na vida do Davi Quirino, como era a sua vida antes de conhecer o Senhor Jesus, antes de entrar no reino de Deus e como está a sua vida hoje. Vamos lá. 42 anos servindo aos guias,
filho de pai curandeiro, de uma mãe benzedeira e uma vida inteira de incertezas. Eu cresci com a dor do abandono porque minha mãe se separou do meu pai, né, devido aos maus tratos dentro de casa. Ela não aguentava mais. Aos meus 19 para 20 anos, eu conheci uma pessoa, cheguei na vida adulta, conheci essa pessoa, e ao qual eu tive meu primeiro relacionamento. E um relacionamento que foi mais frustrado do que partido para o lado da alegria. Tive um filho com ela, na época tinha problemas com vício de bebedeira, e devido ao vício, que as coisas não andavam muito certo, nem no lado profissional, no lado financeiro, veio a primeira separação. E aí, após eu me separar da mãe do meu filho, eu me afundei na bebida. Não tinha concentração no trabalho, às vezes faltava, porque saía final de semana e extravasava. E até que, nesse meado desses 4 anos que eu fiquei sozinho, eu comecei a refletir, falei, peraí, tá errado. Eu tô indo pelo lado mais difícil, a qual eu já tinha tido uma experiência de um irmão meu ter falecido, devido a ter problema de bebida. Eu falei, não, eu não quero ser mais um. Aí me veio uma oportunidade de conhecer uma outra pessoa, né, de iniciar um novo ciclo de vida. E aí essa pessoa, ela veio a me apresentar o espiritismo, ao qual eu falei, bom, sei que faltava alguma coisa, então me aprofundei ali naquilo, fazendo todo tipo que as entidades me pediam, né? Fazendo trabalho de cachoeira, de mata, encruzilhada, porta de cemitério. Aonde que falar, você tem que ir lá e fazer um trabalho, a gente obedecia. E foram 12 anos dentro dessa situação. Aí até que veio, eu vim abrir uma empresa, abrir uma loja. Eu percebia que ao passar dos anos, não prosperava, não avançava. E inclusive nessas dificuldades que eu obtive naquele lugar, as entidades, elas mandavam eu fazer certo trabalho para poder levantar aquilo ali, mas davam risada da minha cara. E ali eu percebi, eu falei, poxa, tem alguma coisa que não está se encaixando. Você está ali fazendo tudo que está pedindo e você não sai do lugar, as coisas estão piorando, dívidas aumentando, veio problemas no relacionamento, onde traições começaram a acontecer, né? Contendas, brigas, Lei Maria da Penha. Fui 3 vezes responder processo Lei Maria da Penha por agressões que, quando eu parava, assim, eu voltava em si, eu analisava, eu falava, não é possível. Foi quando começou a ver a opressão, depressão, quando eu comecei a beber mais. Aí foi me feito um desafio para que eu fosse fazer um último despacho na porta do cemitério, à noite, meia-noite. E ali eu falei, vou obedecer e vamos para cima, vamos ver o que vai acontecer, alguma coisa tem que acontecer. Aí foi quando eu cheguei, avaliei, na semana, algumas coisas não positivas aconteceram, né? Me chegou uma carta de despejo na minha loja, que eu, na época até então, eu estava enroladaço com a imobiliária na qual eu pagava aluguel. E aí assim eu comecei a duvidar de muita coisa. Aí veio começar a dar opressão, depressão, não conseguia dormir. Começou a dar transtorno de ansiedade. Eu lembro-me que, devido a algumas demais situações negativas acontecendo, eu dobrei meu joelho no chão e falei com Deus como eu nunca tinha falado. Nunca tinha falado daquela maneira. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor existe, porque eu estou aqui na terra, e que o Senhor me mostre uma porta para que eu possa lutar e vencer. E aí, até então, eu respondi no processo de Maria da Penha, a loja não andava muito bem. Aí, com aquela oração que eu fiz na cabeça, após passar 2 dias, veio um cliente na minha loja. E ele, ao descer do carro, ele já achou muito estranho. Eu com o semblante caído, triste, a loja estava totalmente desarrumada.
Aí ele falou, olha, tem jeito para você. Ele falou, eu sou da Igreja Universal e hoje, aliás, amanhã, que no caso seria na quarta-feira, tem uma reunião e eu estou convidando você para assistir essa reunião. Aí eu fui, que eu lembrei da oração. Falei, peraí, eu pedi a Deus uma oportunidade para mostrar um caminho. Essa pessoa que me fez o convite, ela já estava me esperando, né? Ali eu já achei diferente a atenção que a pessoa me deu e ela veio e me apresentou ao pastor. Convidei esse menino aqui para vir aqui, está passando por diversos problemas na vida dele. E o pastor falou assim, a partir de hoje nós compramos tua briga. Eu não entendi nada, mas eu coloquei muita força naquelas palavras, eu me senti ali acolhido. Parece que tiraram uma carreta cheia de piano de cima das minhas costas. Eu já me senti outro. E ali eu comecei a prestar mais atenção sobre as coisas da fé, da Bíblia, a palavra que sai da Bíblia, né? E na sexta-feira foi onde eu tomei a decisão de pegar todas aquelas coisas que representavam tais entidades e fui na reunião do domingo, eu levei e coloquei no altar sem consultar ninguém. Foi uma decisão minha, eu quis me desfazer daquilo o mais rápido possível. A partir daquele momento as coisas começaram a dar certo, o campo profissional começou a dar certo. Tinha clientes que eu nem imaginava mais que viria procurar meu trabalho, meu serviço. Vieram. Aí ao frequentar das reuniões, né, de domingo, de quarta-feira, de sexta-feira, eu comecei a ouvir falar muito do Espírito Santo. Me batizei nas águas. No finalzinho da reunião, o pastor ele fazia uma busca pelo Espírito Santo. Lembro-me muito bem que o pastor ele falou assim, a verdadeira libertação não é quando o mal sai, mas sim quando o Espírito Santo vem sobre você, que ali ele está te selando. E eu obtive esse selo. Veio sobre mim o Espírito Santo e confirmou com as palavras dele, a partir de hoje você é meu, você está a meus cuidados. Eu saí dali com uma paz, uma coisa que eu nunca tinha sentido antes. Ao chegar na igreja, quando teve aquela oração, o pastor, eu saí leve. Mas quando veio o selo, o Espírito Santo veio sobre mim, aquela paz foi algo sobrenatural. Aquele que os relacionamentos eram tudo frustrados, cheio de lutas, de guerra. Hoje sou casado com mulher de Deus, tenho paz. Hoje eu tenho minha casa, vivo bem. No meu trabalho, me sustém as minhas necessidades. Trabalho com alegria. Passo paz lá dentro da empresa onde eu trabalho. Quando eu servi os encostos, era guerra de um lado, guerra do outro. Hoje é diferente. É paz aqui, paz aqui. Com o Espírito Santo não tem meio termo. E o Espírito Santo é maravilhoso. Um reino que não é físico, que não podemos ver, que não é visível, mas que devemos buscar acima de tudo. O reino de Deus e a sua justiça. E ele está mais próximo do que você imagina. Em junho, o mês do reino de Deus. Uma jornada pela busca do que mais importa. Participe em qualquer templo da Igreja Universal no mundo. Acesse universal.org/localizar e encontre o mais próximo de você. Das trevas para a luz, Davi saiu daquele mundo de sofrimento para o reino de Deus. Uma oração sincera que ele fez e Deus o respondeu. Quando a oportunidade veio, ele agarrou, entregou a vida ao Senhor Jesus, se batizou nas águas e recebeu o batismo com o Espírito Santo. Você percebeu a prontidão dele em se entregar? Ele veio numa quarta-feira, voltou na sexta-feira, no domingo ele já entregou no altar os seus falsos deuses, pois deuses não são.
decidiu entregar sua vida. Com a mesma prontidão, com a mesma rapidez que ele se entregou, Deus agiu na vida dele. Ele entrou no reino de Deus. E essa é a proposta do reino de Deus para você. Você que vive num reino de depressão, de vícios, você que vive no mundo do crime, você que vive no mundo da violência, você que não quer mais essa vida de sofrimento. Está aí, ó, o reino de Deus chegou até nós através do Senhor Jesus. Mas é necessário que você faça a sua parte. É necessário que você haja como agiu Davi. Dê um passo de fé na direção certa. Olha só, esse texto sagrado mostra claramente o que nós estamos tentando falar com você. Pois olhou Deus do alto, do seu santuário. Olha só, desde os céus o Senhor contemplou a terra, para ouvir o gemido dos presos, para soltar os sentenciados à morte. O Davi estava sentenciado à morte. Alcoólatra, com um casamento destruído, os negócios fracassados, depressivo e atormentado por espíritos imundos. Os mesmos espíritos, as mesmas entidades que ele servia. E servia com obediência, mas só recebia de volta sofrimento. Essa sentença de morte foi cancelada. E é o que vai acontecer no dia 15 deste mês. Nós vamos ter esse dia especial em todas as igrejas universal do Reino de Deus. Domingo 15 de junho, o dia D, um dia para tomar decisão de mudar de vida. Ele teve o dia que ele tomou a decisão e mudou de vida. E você? Até quando você vai ficar só vendo pela televisão? Está na hora de você dar um passo de fé. E você não precisa esperar o dia 15, não. Já nesta quarta-feira, faça como ele. Foi numa quarta-feira que ele veio. Ele tomou a decisão. Interessante que ele orou a Deus, Deus enviou um cliente, o cliente viu a situação dele, ele falou, poxa, só pode ser Deus, porque o cliente o convidou para ir à igreja. E ele não recusou. E ali começou a mudança de vida dele. Uma decisão muda a história da sua vida. Já nesta quarta-feira, primeira quarta-feira do Reino de Deus, neste mês especial, eu quero orar por você. E nós vamos trazer uma lição muito importante, a lição do joio e do trigo nesta quarta-feira. E no dia 15 de junho, o dia D, o dia da decisão, onde você vai apresentar a sentença que está sobre você. A doença é uma sentença, a depressão é uma sentença, o desemprego é uma sentença, o divórcio é uma sentença e tantos outros problemas que vêm sentenciando as pessoas à dor, ao sofrimento, à solidão, à miséria, ao descaso. Deus vai cancelar essa sentença de morte sobre a sua vida e vai te dar a vida que só Ele pode te dar. Se você quiser a nossa ajuda, nós estamos na Avenida Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, já nesta quarta-feira, 7 da manhã, 10 da manhã, meio-dia, 3 da tarde e especialmente às 7 da noite, na noite do Espírito Santo. Entrada, estacionamento e creche gratuitos para todos, você não paga absolutamente nada. Tome uma decisão e haja em cima dessa decisão. Fé é o que você faz. Não se esqueça disso. Nós vamos agora a uma matéria que fala do que acontece na Universal aos domingos e a gente vai voltar daqui a pouquinho para orar por você. É domingo, dia de concentração de fé e milagres. Após receber a oração da cura, os presentes ouvem uma palavra de fé e esperança. Você tem que carregar as características do Pai. O caráter do Pai, a natureza do Pai, a semelhança espiritual. Então, o que é nascer da água? Jesus falou, você tem que nascer da água e do Espírito. Nascer da água é quando você se batiza nas águas e sepulta nas águas a velha natureza. Esse ato de, mergulhar o corpo da pessoa nas águas significa enterrar a velha criatura, o velho homem, a velha natureza, com as velhas manias, os velhos vícios,
o velho geninho dentro dela tem que morrer aqui, para quando ela se levanta das águas, ela começar a viver em novidade de vida. Isso é nascer da água. E aí, tendo nascido da água, agora buscar nascer do Espírito. Porque ali você resolve o problema do seu passado, batismo nas águas. Mas é o batismo com o Espírito Santo que garante o seu futuro, e futuro eterno da sua alma. Iniciar a semana na presença de Deus é colocá-lo como prioridade. Quem comparece às reuniões entende bem a sua importância. Meu esposo fazia parte da fé e ele se afastou e ele foi acometido por um espírito de loucura. E ele, que era um chefe de cozinha renomado aqui no estado, ele perdeu tudo. Ele não conseguia nem fritar mais um ovo em casa. E através da água e a persistência na fé, ele voltou à memória, ele foi livre desse espírito e hoje ele faz as mesmas coisas, melhor ainda do que antes. E o nosso filho, que estava afastado, que se separou com um filhinho pequeno, também através dos propósitos da água, ele voltou para a fé, se casou no casamento coletivo. Na celebração de casamentos que tivemos. Na celebração dos casamentos. E o emprego que ele ia perder, porque o restaurante ia fechar, ele comprou o restaurante e hoje pai e filho trabalham juntos na fé. Eu tinha uma pedrinha no rim, né? Aí o médico falou que precisaria talvez fazer uma cirurgia, mas usando a água, graças a Deus, a pedra saiu com a água. Eu fiz o exame, não tinha mais nada. Tive a minha filha com 6 meses de gestação e eu, no desespero, entrei, não era da igreja, entrei na igreja, né? E fiz um voto com Deus. E foi minha surpresa depois que descobri, era a Igreja Universal. E eu fiz esse voto sem saber qual igreja que era, fiz com Deus, né? E ali depois a minha filha começou a melhorar, ela tinha todos os órgãos dela prematuros e ela passou a melhorar. Aí como religião assim, ela saiu do hospital, aí eu passei todo domingo trazer ela na igreja. E fui vivendo a minha vida e domingo levava ela na igreja. E aí eu passei a ter problemas com drogas, vícios, doença, depressão. E com 15 anos ela entra na igreja e passa ela a lutar por mim. E passou os tempos, passamos todo o processo e hoje a minha filha está no altar. Quer dizer, você trouxe a sua filha, entrou na Igreja Universal sem saber que era universal, que ela nasceu prematura. E Deus fez ela se desenvolver, saudável. Sim. 15 anos depois, sua filha entrega a vida para Jesus. Sim. E começa a lutar por você. Lutar por mim. E aí você aceita o Senhor Jesus e entrega a vida ao Senhor Jesus Sim, também. Senhor. E a depressão, e o sofrimento, e os problemas que a senhora tinha? Tudo saiu. Tudo para trás. Tudo para trás. Tem tudo mais passado, nada. Mais nada. E hoje a sua filha? Hoje ela está no altar. É esposa de pastor. Esposa de pastor. Servindo a Deus. Servindo a Deus. Todos os domingos, às 9h30 da manhã, no Templo dos Maiores Milagres. Uma reunião de fé que vai trazer o direcionamento para a sua vida. Sabe, quando eu acompanho esses testemunhos, o que me vem à cabeça é o seguinte: essa palavra se cumpre todos os dias na vida daqueles que decidem buscar a Deus. Ele disse, o Senhor Jesus disse, passarão os céus e a terra, mas a minha palavra não há de passar. Esse Deus existe, o Deus da Bíblia existe. E Ele está usando essa programação para despertar a sua fé. Chega de sofrer. Chega de você continuar vivendo da forma que você tem vivido. Dê um passo de fé na direção certa. E neste domingo, dia 8 de junho, nós estaremos cumprindo, então, os 50 dias desde o domingo da ressurreição. Será o domingo de Pentecostes. Foram
exatamente 50 dias, desde a ressurreição do Senhor Jesus até que os discípulos recebessem o Espírito Santo. E ali estavam reunidos 120 no cenáculo, à espera, obedientes, porque o Senhor Jesus havia lhes determinado que não se ausentassem de Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder, até que a promessa do Espírito Santo se cumprisse. E neste domingo, dia 8 de junho, será o dia de Pentecostes, uma oportunidade maravilhosa para você que quer entrar no reino de Deus. Nós entramos no reino de Deus quando recebemos o Espírito Santo. Nós estaremos aqui na Mauro Ramos, 1310, 9h30 da manhã, na grande concentração de fé e milagres com você. Demais horários às 7 da manhã e também ao cair da tarde, às 18 horas. Para mais endereços, acesse universal.org/localizar. E para você que está em São Paulo, no Templo de Salomão, Avenida Celso Garcia, 605, Brás, nos mesmos horários. Agora é momento de oração. O Bispo Sérgio Mota vai orar por todos nós. Quando oramos, rompemos barreiras, anulamos o medo e vencemos qualquer obstáculo. Por isso, juntos vamos falar com Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, as tuas palavras falam: vinde a mim, os que estão cansados e oprimidos, sobrecarregados, que eu vos aliviarei. E tantas pessoas estão assim, meu Pai, cansadas de uma enfermidade, de uma tristeza, de uma angústia. Há pessoas, meu Pai, aflitas e que precisam desse refrigério, precisam, meu Pai, desse descanso, mas descanso desse sofrimento que ele bate em retirada. Receba aí agora, onde você está, forças para viver e forças para vencer. Que o Senhor te abençoe e te guarde em nome de Jesus Cristo, é o que nós determinamos, e você que crê, diga graças a Deus. Que Deus abençoe a sua vida rica e poderosamente. Nós estaremos sempre aqui orando e pedindo a Deus que te abençoe, que te guarde. Guardião da Sagrada Família, Bispo Sérgio Mota, na Torre de Vigia. Tá ligado, Bispo Sérgio? Deus abençoe o senhor e toda a sua família, e nós vamos chegando ao final da nossa participação, mas lembrando você, nesta quarta-feira, uma lição muito especial a respeito da diferença entre o joio e o trigo. Você sabia que o joio só cresce no meio do trigo? Vai ser uma lição muito esclarecedora para todos nós. Estarei com você às 7 da noite, na Mauro Ramos, 1310, aqui no centro de Florianópolis, e este trabalho será realizado em todos os templos da Universal. E domingo, 8 de junho, especialmente às 9h30 da manhã, o dia de Pentecostes. Que Deus abençoe a todos e até o nosso próximo encontro. E você, onde é que vai se casar e resolver logo sua situação no Sinédrio, Saulo? O que é que vocês estão escondendo de mim? Desde que começaram a levantar boatos de que o Nazareno era o Messias, temos tentado contornar essa seita. Mas não adianta. Quanto mais essa gente sofre, mais eles querem segui-lo. E o Barnabé? Tá chegando aí com os novos convertidos. Estevão. Tenho pena de você, porque eu já fui assim, ignorante. Só há um jeito de acabar de uma vez por todas com essa gente. E você é a pessoa ideal para fazer isso.